Saudações, diletantes! Bom, muita gente pode achar que apenas o número 3 seja especial de alguma forma, visto que muitas das sagas que nós amamos costumam vir em trilogias. Não é? As sagas mais famosas do cinema costumam ter trilogias, ainda que seja mais de uma trilogia. Tem saga por aí com 2, 3 trilogias, mas são sempre trilogias. Mas e quando as sequências passam de 3? Principalmente no mundo do terror, no mundo do slasher, é o que mais acontece, né? Enfim. E com várias que nós conhecemos e amamos, nos apegamos com o passar dos anos ou crescemos assistindo, isso acontece. E ao meu ver, faz um tempo que o número 4 também tem se tornado bem peculiar, sabe? Quando a gente pensa principalmente em franquias trash ou franquias slasher, os quartos filmes sempre tendem a buscar uma renovação ou um encerramento de ciclo de alguma forma, pelo que eu observo, ou pelo menos nas franquias que eu pretendo trazer aqui, né? E todos os filmes de número 4 que possuem algo em comum se comparado com os anteriores de suas franquias, ou pelo menos quase todas assim que são relevantes para mim de alguma maneira, vão estar no Diletante Cast hoje. Uma lista, como eu falei, não todos, mas todos que são relevantes para mim de alguma maneira. Caso até vocês lembrem de outros que eu não citar aqui, ou de alguma parte 4 que eu não falei, e para vocês que estão ouvindo for relevante, citem nos comentários e quem sabe futuramente a gente não fazer um Diletante Cast 4 novamente, mas quem sabe futuramente a gente não fale dessas franquias, né? Caso eu esqueça aqui alguma que vocês lembrem. E no caso, as franquias que eu pretendo trazer aqui costumam, pelo menos segundo o meu ponto de vista, possuem alguma coisa de diferente no quarto filme, né? Por isso que eu coloquei os melhores quartos do terror, porque alguma coisa que não havia na franquia antes, nessas franquias em especial, costuma acontecer normalmente no filme 4, normalmente no capítulo 4, no episódio 4, ou seja, na parte 4 dessas franquias. Seja mudando o protagonista ou o rumo da franquia a partir desse filme, né, do quarto, ou buscando um fechamento digno para a franquia, né? Ou será que não? Ainda que muitas vezes isso fique só na teoria, né? Quando um quinto filme costuma aparecer, e aqui tem mais de um caso em que isso de fato aconteceu, ou por vezes até tentando retomar as origens da história no quarto, né? No filme 4, ou quando o segundo e o terceiro filme já saíram um pouco do rumo da proposta. Aí eles tentam exatamente retomar essa proposta no filme 4, conseguindo ou não, né? Mas alguns roteiros, a tentativa costuma ser exatamente essa. Enfim, piadinhas, fazendo uma piadinha sem graça, talvez agora, há quem diga que é no quarto que as coisas se decidem. Isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. Né? E por mais duplo sentido que essa afirmação seja, nas franquias citadas aqui, nós veremos que sim, isso pode ser verdade. E serão elas o Pânico 4, que eu acho um grande exemplo disso, que eu acabei de citar, de uma franquia que retoma as suas origens no A Hora do Pesadelo parte 4, que aí a gente já vê a mudança de proposta, a mudança de rumo da franquia a partir da parte 4. O mesmo acontece também com A Noiva de Chuck, que vai ser citada aqui, que
O Halloween 4, que é um dos meus quartos favoritos, com todas. E sim, ele tem alguns furos de roteiro e tal, mas eu acho um entretenimento assim bem divertido e tal. Tanto quanto um, talvez. É claro que eu acho que dentro da história do Michael Myers, nada nunca vai se comparar ao Halloween 1, mas o 4 e o H20 seriam os meus favoritos, assim, depois dele, né? Enfim. E, por último, e obviamente não menos importante, eu vou citar aqui mais uma vez, porque eu já falei por alto desse filme em outro podcast anteriormente, o Sexta-feira 13, parte 4, porque não dá para fazer um podcast sobre os melhores quartos, sobre filmes, parte 4 em especial, sem citar o Sexta-feira 13, parte 4, obviamente, né? Que tanto ele traz essa mudança essa mudança de roteiro, de proposta na franquia, não no sentido de mudar o principal, né? Que sim, continua sendo Jason matando gente, só que é a partir dali que passa a não necessariamente ter um acampamento, é a partir dali que surge um novo núcleo de personagens que vai se tornar relevante para a história, né? Que é a família Jarvis, muito relevante até, eu diria. Basicamente, a Sexta-feira 13, parte 4 se foca neles. E também tentou-se que ela fosse, que ele, né, essa parte 4, esse capítulo 4, fosse o capítulo final, né? Até hoje ele carrega no título essa parte de capítulo final. Senta que lá vem a história. Eu me lembro que quando eu estava ainda na infância, quando eu ouvi falar dessa franquia pela primeira vez, quando eu a conheci pela primeira vez, eu ficava super confusa com isso, porque eu não sabia direito ainda quantos filmes. Então, eu fiquei na época assim, tem o filme do Jason, que é o Sexta-feira 13. Aí tem esse aqui, né, que é a parte 4, o capítulo final, mas como que tem a parte 5, como que tem a parte 6, quantos filmes são, na verdade, enfim, eu creio que não só a minha, mas isso deve ter confundido a cabecinha de muita gente novinha, de muitas crianças e adolescentes que, em uma época em que talvez a TV aberta ainda deixava passar certa hora, em que a gente acabava tendo acesso a filmes trash na TV aberta. E quando a gente ouvia falar em Sexta-feira 13, ouvia alguma propaganda ou tentava assistir algum dos filmes, por mais traumático que isso fosse pra gente, no final das contas, dependendo da idade que se tinha quando a gente fazia isso, confundia um pouco essas sequências. E, obviamente, essa história de capítulo final e depois tem mais 5 filmes, sabe? Obviamente, numa época em que não existia Google, isso confundia a cabeça de qualquer um, né? Enfim. Mas, para eu não perder, assim, o fio da navalha, digamos, vamos na ordem, né? Vamos por partes, já que estamos falando de partes 4. Então, como eu citei vários filmes, vamos lá no primeiro, que de cara eu vou citar um aqui, meu favorito, que é o Pânico 4. Há alguns anos atrás, há menos de 2 anos atrás, eu diria, com toda certeza absoluta, eu diria para vocês que era a minha parte 4 favorita, e até hoje, apesar de ter concorrência no caso de ser meu favorito ou não, eu digo que com certeza é a melhor parte 4 dessa lista que a gente tem aqui. É com toda certeza a parte 4 melhor produzida, a proposta de parte 4 é melhor executada, o roteiro é melhor amarrado, em todos os sentidos, sabe? É aquela parte que muito mais que um filme trash, muito mais do que uma mera sequência, ela vai ser um soft reboot, e um soft reboot bem feito, um
soft reboot que, desde a época que eu vi pela primeira vez até hoje, eu digo que dá uma aula para muito reboot por aí, para muito remake por aí, que não, sabe, que não chega nem a poder lamber os pés do filme original, né? Obviamente, como ótimos exemplos disso, eu posso mencionar o remake de Sexta-feira 13 mesmo, de 2019, e aquele remake vergonhoso de A Hora do Pesadelo, de 2010. Pode ter quem goste, mas para mim, sinceramente, aquilo foi vergonhoso. Acho que nem as partes mais cômicas da franquia original, não, sabe, eu passei a gostar mais delas depois daquele filme. Mas voltando ao Pânico 4, que é o primeiro aqui a ser citado, quando chegar na Hora do Pesadelo parte 4 eu falo de outras sequências também. Mas como a primeira franquia a ser citada é o Pânico 4, que é do mestre Wes Craven também, inclusive foi, ao meu ver, o último legado do Wes, né, foi o último grande filme que ele fez antes de nos deixar em 2015, antes de partir. E um filme que na época eu tive um certo receio, eu tive um certo preconceito com ele. Eu estava numa fase da minha vida assim que eu só ia para cinema quando era alguma coisa realmente muito relevante. Então eu acabei achando que o 3 não foi muito bom e eles querem fazer um 4, então eu acabei não dando muita importância, porque, sinceramente, vamos combinar que o Pânico 3 é meio vexatório também. Tem uma ou outra cena ali interessante e tal, a questão dos atores que representavam os personagens se encontrando ali, sabe? Aquela coisa de ter duas Gales, duas Sidneys, enfim, foi algo interessante, mas aquele plot twist forçado no final do filme, sabe? Foi constrangedor, ao meu ver. Não sei se há quem goste, mas para mim foi constrangedor inventar aquela história da Marion Prescott do nada. E, enfim, sabe, para mim é um filme que até não vou dizer que ele não precisava ter existido, que como eu falei, tem momentos bons nele, mas, sabe, aquele plot twist, aquele final, com toda certeza não precisava, sabe, não precisava ter existido. Foi uma forçação de barra para se ter uma revelação ali, uma grande revelação, e que o tiro saiu pela culatra, ao meu ver. Então, quando surgiu o Pânico 4, eu fiquei com esse pé atrás por conta disso. Eu fiquei imaginando, poxa, se o 3 já foi aquilo, imagina como é que vai ser o 4. E anos depois, um ano depois, eu acho, no máximo, acho que foi em 2012, 2013, que eu resolvi dar uma chance, assim, já que é Pânico também, eu tava na vibe assistindo, maratonando a franquia toda, eu vou botar o 4 também e vamos ver qual é. E, na boa, eu me arrependi amargamente por não ter ido ver esse filme no cinema, porque foi uma parte 4 maravilhosa, foi um soft reboot maravilhoso, que deu aula para quem pensa em fazer reboot, para quem pensa em fazer remake, sabe? Deu uma aula em todos os sentidos. Eu imagino até, eu fico pensando aqui, né, direto do Instituto Diletante de Achismo, eu fico imaginando, inclusive, se o Wes não resolveu fazer esse filme depois daquela vergonha da Hora do Pesadelo, daquele remake da Hora do Pesadelo, né? Que não foi feito por ele. Eu sempre tive isso dentro de mim quando eu assisti esse filme, sabe? Eu assisti, quando eu vi, quando eu gostei, quando eu vi o enredo e o roteiro maravilhoso que o Wes fez, eu fiquei imaginando se ele quis, na verdade, ensinar pra galera que fez A Hora do Pesadelo de 2010 como se faz um remake, né? Como se faz um reboot de uma saga. Enfim.
E teria sido, né, um fechamento maravilhoso para a saga Pânico. Eu, sinceramente, eu tô com muito pé atrás com esse Pânico 5. Eu tô com medo absurdo, que é o primeiro filme da franquia sem o Wes. E, sabe, o próprio A Hora do Pesadelo mostrou que o Wes faz diferença, sabe? Que a presença dele faz toda a diferença nas sagas que ele cria. Então, sim, posso até, espero futuramente fazer um vídeo sobre Pânico 5, mudando a minha opinião, inclusive a parte de Sexta-feira 13, aqui eu vou mudar algumas coisas que eu havia falado antes com relação a Sexta-feira 13, parte 4, quando eu o citei lá no podcast do Rua do Medo, mas eu espero futuramente também fazer um podcast mudando a minha opinião com relação ao Pânico 5, dizendo que eu estava enganada, dizendo que foi um filme maravilhoso, mas até que de fato isso aconteça, até que de fato esse lançamento chegue e me convença, sim, para mim a saga Pânico teria tido um encerramento maravilhoso, digno e fenomenal, por falta de palavras melhores, com o Pânico 4. Sabe, toda aquela trama de a motivação da assassina, só por a gente ter uma assassina, eu acho que tudo bem que a gente já tinha tido lá a mãe do Billy antes no Pânico 2, mas, sabe, só da motivação dela, da Jill, né, dela tá querendo tomar o lugar da Sidney, se fazer de vítima, e o filme inteiro ela fica ali, você compra essa ideia de que ela é uma vítima, de que ela é a nova Sidney, de que, coitada, ela tá passando pelos mesmos traumas que a prima passou no passado. E não, sabe, na verdade, ela estava simplesmente querendo fama, ela estava simplesmente fazendo tudo isso para chamar atenção, para matar, literalmente, e mais uma vez uma aula de metalinguagem também que o Wes dá pra gente nesse filme, e literalmente ela diz que ela estava tentando matar o original, que ela estava tentando matar a Sidney, matar a história da Sidney, que seria aqui no mundo real o Pânico 1, ou toda a franquia até ali, e no final é exatamente o que a Sidney fala para ela, que quando a gente faz um remake, não se mata o original. É por isso que eu digo, e eu acho que isso foi sim uma alfinetada do Wes pra galera que fez A Hora do Pesadelo, que fez o remake da Hora do Pesadelo. Não é possível que esse filme saiu um ano depois daquela vergonha de remake, e não é possível que isso não tenha sido uma puta de uma alfinetada. Aí eu não vou me aprofundar muito mais nesse filme, porque eu já gastei boa parte do podcast falando dele, eu ainda tenho alguns outros para pelo menos mencionar, né? E algum dia eu ainda pretendo fazer um podcast só sobre a saga Pânico, então eu vou me aprofundar melhor nos personagens e na trama desse filme. E avançando aqui nas nossas menções de quartos do terror, né, de partes 4, a gente passa agora para A Hora do Pesadelo, parte 4, né? Mais uma franquia do tio Wes, apesar de ele não ter dirigido essa parte 4, que ele não dirigiu, mas roteirizou, né? Ele foi um dos roteiristas. E temos também, obviamente, o melhor representante do Freddy Krueger da história. Eu acho que jamais vai haver um Freddy Krueger melhor do que ele, né? Que é o Robert Englund. E já no A Hora do Pesadelo parte 3 havia tido a retomada da personagem da Heather Langenkamp, que é a Nancy, como protagonista, já que A Hora do Pesadelo parte 2 eu creio que seja um filme bem esquecível, né, que a gente pode até deixar de escanteio, que se bem que lá, mesmo não tendo a Nancy como protagonista, mas ela é mencionada várias vezes, o que os personagens do segundo filme fazem basicamente
baseado em um diário dela, né, que inventaram esse recurso simplesmente porque a atriz também deve ter percebido que aquele filme era furada e não quis retornar para fazer parte dele. Que a única coisa de bom que aquele filme tem é a cena de abertura, fora isso, o resto, sei lá, poderia nunca ter existido. Posso estar sendo um pouco dura, né? Porque sendo dessa franquia eu costumo assistir a todos, acaba sendo um entretenimento divertido, mas vamos combinar que é um roteiro fraco, é um filme fraco. Só mesmo que você estiver maratonando assim a franquia para você assistir A Hora do Pesadelo Parte 2. E o Parte 3, junto com o primeiro, obviamente, são os meus favoritos. E em segundo lugar, assim, dentro da franquia Hora do Pesadelo, viria um empate entre essa parte 4 que eu estou mencionando aqui e o Novo Pesadelo, que foi, ao meu ver, e dentro da minha cabeça isso é a mais pura verdade, o último filme da Hora do Pesadelo que nós tivemos, né? Que é claro. Foi lançado 10 anos depois do lançamento do primeiro filme, né? Em 94, novamente com o Wes no roteiro e direção. Inclusive, dentro do parte 4, e a grande mudança dele é essa também, né? De ele trazer um novo conceito, né? Que ele traz essa coisa de uma oração que pode vencer o Fred e ao mesmo tempo de mais uma mudança de personagem, né? Praticamente de protagonista, perdão. Mais uma mudança de personagem e protagonista. Porque o legado de protagonista havia sido passado da Nancy para Kristen no A Hora do Pesadelo Parte 3, que no caso a Nancy era a protagonista do Parte 1, que foi a primeira a humilhar o Fred, e a segunda grande protagonista foi a do Parte 3, que era a Kristen, né, aquela menina que arrastava as pessoas pro sonho dela. E no Parte 4, ela literalmente passa esse dom dela para a Alice, que é uma personagem introduzida já no Parte 4, que é o mestre dos sonhos, né? Por conta disso, porque é uma oração da Alice que no final vai derrotar o Fred. E além de essa oração, ela passa a ter também os poderes da Kristen, né? Quando a Kristen morre, a Kristen passa esses poderes para ela. E ao longo do roteiro, o Fred tenta usar isso contra ela, né? Como ela não controla isso logo de cara, ela demora para entender o que está acontecendo, o Fred passa a usá-la através desse dom que a Kristen passou para ela, de arrastar as pessoas para o sonho dela. O Fred passa a usar isso para colher vítimas, o Fred passa a usar isso para matar, né? Mesmo que ele não consiga fazer as pessoas dormirem, mas ele usa a Alice quando a Alice tá dormindo para poder trazer as pessoas pro sonho dela e matar as pessoas. Tem uma parte do filme até que ela tenta parar de dormir, não por medo de ela morrer. É engraçado porque no primeiro filme é o contrário, né? A Nancy tenta parar de dormir por medo de ela morrer, que todos os amigos dela que dormem estavam morrendo, né? Que o Fred, ela descobre isso, né? Que o Fred matava nos pesadelos. E com a Alice é o exato oposto. Ela passa a não querer dormir, ela passa a fazer de tudo para evitar dormir, porque se ela dormir, alguém morre. É mesmo, é? Enfim, é uma parte 4 que eu considero assim que tem um roteiro também legal, tem personagens cativantes, tem um furinho de roteiro ou outro, tem uma ceninha desnecessária ou outra, mas para mim ainda é um grande filme dentro da franquia, ainda é um dos melhores da franquia e um dos melhores parte 4, assim, dentro do mundo do terror que a gente tem. Então, antes da gente continuar os nossos devaneios, você quer ter sonhos inspiradores? Então, é só deixar aquele like, se inscrever no canal para receber notificação de mais inspirações através dos nossos vídeos, dos contos, dos outros podcasts que estão por vir. E não esquecer. Até porque, se você esquecer, de repente você pode até ter pesadelos.
que nem sempre podem ser inspiradores, né? Enfim. Avançando dentro do Diletante Cast, parte 4, episódio 4, né? Na verdade, eu vou citar também A Noiva de Chuck, que mais um parte 4 que vai trazer novos protagonistas, uma nova protagonista no caso, né, que vai a partir daí ser a Tiffany, né, que vai ser a co-protagonista junto com Chuck, e mudar a perspectiva da franquia. A partir daí não é mais o Chuck atrás do Andy, né, não é mais o Chuck atrás do garoto que ele quer passar a alma pro garoto e tal. Aí vai ser o Chuck e a Tiffany atrás de um casal tentando passar, a partir de que ele primeiro passa a alma da Tiffany pra boneca, né? Tem isso no início. Que viagem é essa, velho? Já começa a ser uma sátira, já começa a se ter muito humor negro nesse filme, mas ainda não perdeu completamente a essência, digamos assim. Ainda não perdeu o terror, de fato, dentro da franquia, porque, sinceramente, o quinto filme, O Filho de Chuck, é uma negação. Mas a parte 4, A Noiva de Chuck, é um conceito completamente baseado em A Noiva de Frankenstein, né? Inclusive tem um trechinho do filme em que a Tiffany, antes dela ter a alma passada para a boneca, enquanto ela ainda é mulher, ela passa ela assistindo esse filme durante o roteiro, né? Durante a história. Inclusive é exatamente quando ela está assistindo A Noiva de Frankenstein dentro da banheira que o Chuck mata ela, né? Que o Chuck joga a televisão dentro da banheira, e matando ela, ele joga a alma dela pra boneca, né? Ele faz aquele ritualzinho de voodoo dele, e a partir daí ele e a Tiffany se tornam bonecos. Ambos passam a ser bonecos, né? Porque o Chuck já era antes. E o filme todo vai ser eles perseguindo um casal, e aí retoma um pouco das origens também durante essa perseguição deles ao casal, né? Porque eles se colocam na vida do casal, eles se escondem no trailer do casal, realmente se fingindo de brinquedos, realmente se fingindo de bonecos, como se fosse uma encomenda que o casal tem que levar. E ao longo da viagem eles vão matando várias pessoas, e como ninguém sabe, né? Obviamente ninguém vai imaginar que tem um boneco e uma boneca matando gente. O casal é que fica de suspeito, o casal é que passa a ser procurado pela polícia, o casal é que fica tendo a fama de assassinos, até que de fato alguém descubra que alguma coisa sobrenatural está acontecendo. E é até um tanto quanto interessante observar isso, que é exatamente como era o primeiro filme, né? O primeiro enredo do Brinquedo Assassino parte 1 era exatamente porque boa parte do primeiro filme, tanto a mãe do Andy, tanto a mãe do garoto, quanto outros personagens, fica essa pulga atrás da orelha, né? Se é mesmo o Andy que tá matando as pessoas ou não, e botando a culpa no boneco. A mãe fica ali aflita, achando que o filho dela tá matando gente, na verdade é o boneco. Então é algo bem semelhante que eles fazem em A Noiva de Chuck, né? Que é o casal de bonecos que tá matando todo mundo, e o casal de humanos é que fica uma boa parte do filme sendo culpado, sendo caçados pela polícia por conta disso, né? Enfim, é uma trama assim que eu acho bem interessante também. É uma parte 4 bem interessante, bem legal. Por mais que seja aí que a franquia desanda um pouco, mas anos depois, na Maldição de Chuck, ela voltou por completo às origens, ela voltou de fato a ser um filme de terror muito mais levado a sério, e em O Filho de Chuck basicamente se perdeu completamente a mão, sabe? Foi inclusive um dos filmes que me fez eu passar a ir ao cinema só para coisas realmente relevantes, porque é um filme que eu assisti no cinema quando lançou, e um dos filmes que eu digo que eu me arrependo de ter ido assistir no cinema foi O Filho de Chuck. E assim, só para deixar bem claro que o que me incomoda nesse filme não é a parte do Glenn ou Glenda, tá bom?
que inclusive é baseado em um filme de 1953 de um diretor chamado Ed Wood, que tinha já naquela época algumas questões de gênero e tal. Essa parte eu até gosto em Filho de Chuck, o personagem, o filho deles, né, que tinha aquela coisa também de não saber se era menino ou menina e tal. Só que é a única coisa boa do filme. De resto é um roteiro assim completamente sem pé nem cabeça, né? E não é sem pé nem cabeça assim de uma maneira nonsense, de uma maneira viajada, porque quando é um roteiro psicodélico pode ser até legal, mas não é psicodélico, é só escroto mesmo. Enfim, aí nós passamos pro Halloween parte 4, que como eu já havia começado a falar dele lá no início, é uma parte 4 que também tem seus furos, que também tem seus improvisos de roteiro, mas tem seu charme, porque a gente já havia tido Halloween 1, 2 e 3, e o 3 é que nem não, né? É muito pior do que o parte 2 de A Hora do Pesadelo. É literalmente aquele filme que não precisava existir. Esse aqui eu digo que eu não tô sendo nem um pouco duro em falar isso. A Hora do Pesadelo talvez eu esteja sendo, porque eu reconheço que tem gente que gosta da Hora do Pesadelo parte 2. Eu, quando tô de bom humor também, eu acabo achando um filme interessante para ser assistido, eu não chego a detestá-lo. Mas esse Halloween 3, sinceramente, é um filme que não deveria de ter existido. É um filme que, assim, com certeza ele tem o meu ranço tanto quanto A Hora do Pesadelo de 2010. Isso me irrita! Então, sabe, eu entendo tal que eles tentaram fazer, mudar de proposta, fazer uma antologia, deixar pra lá a história do Michael Myers, a Jamie Lee Curtis já estava fazendo outras coisas, já estava fazendo comédia, não queria voltar mais para fazer a Laurie Strode, então eles tiveram que se virar. Mas na boa, só o protagonista, né, do Halloween 3, o pseudo-protagonista desse filme, porque, sabe, não dá para acreditar que aquilo é um protagonista de filme, apesar de que, infelizmente, existem outros filmes com protagonistas tão desagradáveis quanto ele, mas só ele já é suficiente para eu ter ranço do filme. Fora o roteiro absurdo, mal feito. Inclusive é engraçado. E a ideia do Halloween parte 3 é boa, mas é mal executada. E ao meu ver, na minha opinião, não da melhor maneira no mundo, né? Mas essa ideia, a mesma ideia que muitíssimo mal feita no Halloween parte 3, é o roteiro do Mestre dos Brinquedos 9, que eles vão executar um pouco melhorzinho dentro da proposta do Natal. Eu acho que ambos têm essa proposta de uma empresa maquiavélica fazendo produtos duvidosos para serem vendidos a crianças, e tem lá a musiquinha que funciona para cativar as crianças, e quando, no caso do Halloween, quando der às 9 horas da noite, no caso de Puppet Master 9, quando amanhecer, né, amanhã de Natal, todas as crianças vão morrer e tal, enfim. Eu acho que essa ideia é muito melhor executada no Mestre dos Brinquedos 9. Mentira! Que é inclusive o crossover com Brinquedos Diabólicos, do que em Halloween parte 3. Mas, voltando ao Halloween parte 4, depois desse fiasco do Halloween 3, eles tentaram continuar a franquia da melhor maneira que eles conseguiram, né? Como não tinham mais a Laurie Strode, eles colocaram uma sobrinha. Inclusive, uma ótima curiosidade a ser citada aqui, é uma personagem interpretada pela mesma atriz que anos depois, ela lá é criança, né? Pela mesma atriz que a Danielle Harris, que anos depois, lá no início dos anos 2000, vai fazer aquela gote na franquia Lenda Urbana. Mas aqui ela é a filha da Laurie Strode,
sobrinha do Michael, e é a nova pessoa a quem o Michael vai perseguir e tal. Eles realmente passam a usar isso como canônico na franquia, né? Do Michael tá sempre perseguindo alguém do mesmo sangue. A parte boa desse filme é que a gente tem o retorno do Michael, assim, ainda bem que de uma maneira bem trash, né? A franquia se torna ainda mais trash a partir dessas sequências, com essa filha da Laurie. E também uma grande participação do Dr. Loomis, e eu gosto bastante do personagem dele, né? Eu acho que é um personagem muito relevante nessa franquia. Infelizmente, a versão do Halloween 1 que muita gente assiste, que é a versão inclusive que está em DVD e que muita gente conhece, cortou uma cena enorme dele. Eu tô passada, chocada. Que não era uma cena assim muito eletrizante, era uma cena mais com diálogos, mas ao meu ver é a cena em que o Loomis se coloca como antagonista do Michael Myers, que é uma cena em que ele está debatendo o caso do Michael assim com outros psiquiatras e os outros fazendo pouco caso, dizendo que não precisa de tanta segurança, dizendo que o garoto só está catatônico, que ele está vendo coisa, que ele está exagerando, que ele se envolveu demais com o caso, e ele chega a ter um descontrole assim, que ele berra que ele ficou acompanhando o garoto todos os dias e que ele é o paciente mais perigoso que ele já acompanhou, isso ainda na infância. Enfim, para mim, infelizmente, foi uma cena que foi deletada dos DVDs quando o filme saiu em DVD remasterizado anos depois. E que, para mim, para o que eu conheci o filme com essa cena, né? Lá ainda no falecido Cine Sinistro na Band. Então, para mim, essa cena sempre fez falta. Eu passei 4 horas por dia. 4 horas por dia com esse menino. Todos os dias. Por 6 meses. Eu sou o psiquiatra dele. O Dr. Loomis. Michael Myers é o paciente mais perigoso que eu já observei. Doutor, não há provas suficientes para apoiar a sua análise. Você pode enganá-los, Michael. Mas não a mim. Eu gostava dessa cena porque ela dizia pra gente quem era o Loomis e ela estabelecia muito bem o Loomis como o principal antagonista do Michael Myers, muito mais do que a primeira cena em que, ao ver de muita gente, ele aparece, que é aquela cena lá quando ele e a enfermeira estão indo pegar o Michael já adulto no sanatório, que o Michael foge e tal. E mais uma peculiaridade aqui do Halloween Parte 4... muita gente já sabe disso, né? Que Halloween e Sexta-feira 13 são duas franquias que têm uma relação assim bem curiosa, que tem uma relação bem próxima e ao mesmo tempo bem rivalista, bem antagônica entre elas, porque o primeiro Sexta-feira 13 foi baseado no primeiro Halloween. Basicamente, se você olhar, se você colocar o Jason ao lado do Michael Myers, praticamente cópia um do outro. Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Claro, cada um tem o seu background, cada um tem a sua história, cada um tem as suas peculiaridades, mas nota-se que é um personagem baseado no outro. O Jason, apesar de ele ter se tornado muito maior, muito mais famoso do que o Michael, ele foi baseado no Michael. O primeiro Sexta-feira 13 foi lançado já no iníciozinho da década de 80 e o primeiro Halloween em 78. Claro, se muda a proposta, muda o ambiente, muda a história do personagem. Mas com certeza ali o modus operandi dos dois, o jeito assim de se comportar, aquela coisa assim fleumática, aquela coisa sem falar, aquele andar robótico que o Jason também tem, veio do Michael.
Então, não só isso, mas vários outros elementos que ao longo da franquia, um foi copiando do outro. Por exemplo, a parte do hospital também, né, que o Halloween 2 se passa quase todo dentro de um hospital. Aí quando a gente chega lá em Sexta-feira 13, parte 4, o primeiro ato do filme, que inclusive é completamente relevante para o resto do filme, né? E tudo bem, eu entendo que é uma maneira de mostrar que eles começam exatamente de onde a Sexta-feira 13, parte 3 parou, e tem essa parte da polícia encontrando o Jason, levando o corpo ao hospital e tal. Mas, como eu falei, dentro da parte 4 em si, sem aquela parte, ou com aquele início, ou sem aquele início, o filme faria sentido do mesmo jeito, o filme seria legal, seria bom do mesmo jeito, aquela cena em nada é irrelevante com o resto do filme. E mais uma coisa, e essa cena, inclusive, do hospital em Sexta-feira 13, parte 4, é uma óbvia referência a Halloween 2, que se passa quase que inteiro dentro de um hospital, né? Enfim. Saquei! Agora todas as peças se encaixaram. E uma das coisas que, ou seja, ficou por anos assim, né? Um copia daqui, outro copia de lá. Você fez isso, então eu vou fazer isso aqui que você fez também. E é exatamente o que acontece, claro, de uma maneira muito mais soft, né? De uma maneira mais leve, mas é o que acontece em Halloween 4. O final do Halloween 4 foi nitidamente baseado no final de Sexta-feira 13, parte 4. Que eu ainda vou falar desse filme aqui, mas se atendo ainda ao Halloween 4, tudo bem que eles têm um argumento de a gente vestiu a sobrinha do Michael de palhacinho, né? Igual o Michael estava vestido de palhacinho quando ele matou a irmã. E ela mata, se não me engano, a mãe, né? Ela mata alguém da família também, vestida de palhacinho, e termina o final com aquela criança com aquela faca enorme na mão, igual o primeiro Halloween. Só que, obviamente, você fazer isso em uma parte 4 era um aceno óbvio à criança assassina, que também há em Sexta-feira 13, parte 4. Tudo bem, né, que olhando por outro prisma agora, de fato, a própria questão da criança assassina já apareceu antes no Halloween, né? Então, vamos dizer que o Sexta-feira 13 copiou o Halloween nisso antes, e é mais um chumbo trocado das duas franquias, né? Que Sexta-feira 13 vai lá e faz uma criança para matar o Jason. Talvez emulando a criança assassina que o próprio Michael era lá no Halloween parte 1. Já que o Jason não era uma criança assassina, que o Jason começou a matar desde criança, então ele vai ser morto por uma criança. Aí chega, anos depois, o Halloween 4 e vai fazer a mesma coisa. Vai terminar a parte 4 com alguém gritando, alguém se chocando com uma criança que matou alguém. Dentro de uma parte 4, dentro de um quarto filme de franquia. Enfim, essa relação entre Halloween e Sexta-feira 13 é no mínimo interessante. Eu acho que só essas similaridades entre as franquias, só isso já dá um podcast, sabe? Só isso já seria um bom tema, porque tem muitas similaridades entre essas duas franquias, né? Entre Halloween e a Sexta-feira 13. Então, chegamos naquela franquia, naquele quarto, digamos assim, aonde a princípio se pretendia que a parte 4 fosse o capítulo final, né? Não. Aquele final que acaba não sendo final, na verdade, né? Porque a franquia continua depois, praticamente com o dobro de sequências. É claro que eu tô falando de Sexta-feira 13, parte 4, o capítulo final, ou em teoria, que seria o capítulo final, né? O Jason chega a rivalizar com Fred, sabe? A gente tem Fred versus Jason, que, enfim, os dois chegam a ser
os dois vilões assim de filmes slashers mais icônicos, apesar de que faria muito mais sentido que o Jason rivalizasse com o Michael, já que as duas franquias, Halloween e Sexta-feira 13, têm aquela relação mais próxima, e não apenas próxima, mas aquela coisa de uma copiar a outra, uma nasceu baseada na outra, depois a outra veio e copiou, enfim, fazia, do ponto de vista assim de quem se aprofunda mais na coisa, faria muito mais sentido de ser Michael versus Jason do que Fred versus Jason. Mas por que o Fred versus Jason? Porque ambos se tornaram os dois vilões assim mais icônicos e tal. É claro que eu sempre fui Team Fred e continuo sendo Team Fred, se for o caso de juntar os dois. Mas depois dessa minha retomada, digamos assim, nos últimos anos, depois de adulta, eu voltar a Crystal Lake, eu voltar a rever a franquia Sexta-feira 13, já com uma outra cabeça, já distante lá dos meus anos de infante, dos meus anos de adolescente, quando ela me assustava tanto. Eu tenho medo. Sabe, já me deu uma outra roupagem, já me deu uma outra perspectiva mesmo da coisa. E, contudo, entretanto, esse parte 4 em especial havia sido uma das sequências às quais, mesmo eu retomando, mesmo eu voltando anos depois, eu não havia ousado reassistir, digamos assim. Mas o próximo podcast já vem com novidades exatamente sobre essa franquia, né, Sexta-feira 13. Então eu aproveito e termino o papo sobre essa parte 4 em específico lá, ok? Este podcast continua no próximo episódio, tal qual as franquias que estamos homenageando aqui. Então, para vocês, sonhos terríveis e pesadelos inspiradores. Até breve.